Bem, meus irmãos, hoje nós vamos meditar no Salmo 73, à luz de tudo que cantamos agora no louvor, que queremos estar perto de Deus, que queremos estar onde Ele está, a beleza e o prazer e a alegria da presença de Deus, como nós lemos no início, como nós cantamos agora no louvor e como vamos meditar agora na palavra de Deus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Salmo 73, um salmo lindíssimo. É um salmo que, como toda a palavra de Deus, ele é muito visceral, ele é muito honesto, né? Ele traz luz à nossa humanidade e traz luz à nossa pequenez, à nossa incapacidade de entender Deus a menos que Ele nos ajude. Então leia esse salmo com esta postura, leia esse salmo com esta atitude interna, com essa atitude do seu coração, para que você possa se ver nesse texto, eu possa me ver nesse texto e a gente assim seja desafiado pela palavra de Deus. Então, Salmo 73, vamos lê-lo inteiro, tá bom? De fato, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração, de coração limpo, perdão. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. Seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante. São totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Eu podia fechar o texto e dizer, tá bom, vamos, se a gente tivesse presencial, vamos para casa. Porque o texto já é muito objetivo e muito direto para o nosso coração. Mas como nós ouvimos no louvor hoje, a Maria dizendo, a esperança vence a amargura. Esse é o título da nossa meditação nesta manhã. E eu gostaria que a gente começasse com uma pergunta. O que fazer
Vamos colocar de uma forma mais... O que é que você faz quando a sua experiência não condiz com a verdade revelada? A verdade revelada é a palavra. Eu vou repetir. O que eu faço, o que você faz, o que fazemos quando a nossa experiência não condiz com a verdade revelada? Hoje nós iniciamos aqui o livro 3 dos Salmos. Você lembrar, preste bastante atenção nisso. Você lembrar, quando iniciamos esta série deste ano, nós vimos que os Salmos são divididos em alguns livros. O primeiro deles, a gente viu que mostrava lá no Salmo 1 a prosperidade do justo. Salmo 1, vamos lembrar? A gente ainda estava num culto presencial, Lucas nos trouxe esta meditação da palavra de Deus. Depois, Lucas também abriu a meditação da palavra de Deus no Salmo 42, que mostrou o início do livro 2, ou segundo livro, dentro dos Salmos. Esse compartimento interno, uma organização interna de forma didática. E ali a gente viu no Salmo 42 a grande pergunta: por que você está abatido, minha alma? E a gente viu como é importante a gente aprender a lamentar diante de Deus. E hoje a gente começa o livro 3, alguns salmos de Asaf. Asaf, que foi um levita no momento do ministério do reinado de Davi, e que compôs muitos salmos trabalhando na parte da adoração, por ser levita, não tinha uma herança. Lembra lá da distribuição das tribos? A tribo de Levi, os levitas da tribo de Levi, desculpa a redundância, eram aqueles que não tinham herança. E Asaf veio nessa linhagem da tribo de Levi, era um levita que cuidava da adoração, mas também diz o texto de Crônicas, lá no capítulo 25, que ele e os seus eram pessoas que não apenas cuidavam da adoração, mas também recebiam mensagens especiais da parte de Deus, aquilo que se costuma chamar de profecia, para compartilhar para todo o povo de Deus. E agora, nessa abertura, a gente viu a prosperidade dos justos. Olha, há situações na vida de um crente que ele vai lamentar: por que você está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E agora a coisa desce mais para as nossas, tanto quanto os 3 livros que a gente viu, e a gente já começa com aquele soco no estômago, rasgando o nosso interior diante de Deus, mostrando, bom, a minha experiência aponta para um lado. Às vezes, não sempre, mas em alguns momentos, a experiência do crente não condiz com aquilo que Deus diz. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Será que nesses momentos em que você pensa, que eu penso, que nós pensamos, poxa, eu estou aqui conhecendo a palavra de Deus dia após dia, na minha meditação pessoal, lendo a palavra lendo a minha vida, guardando promessas, crendo melhor, entendendo melhor, compreendendo Deus, como Ele se revelou nas Escrituras, mas a minha realidade, ela vai numa direção oposta. Por exemplo, você percebe que Deus é um Deus provedor, à luz de Filipenses 4, Deus, nosso Deus, vai suprir em glória todas as nossas necessidades. Isso é provisão material, mas você está passando talvez por um momento, a sua experiência é a experiência da escassez. Então Deus é uma coisa, mas a experiência não condiz com aquilo que Ele é, da maneira como Ele está revelado nas Escrituras. Como é que a gente fica numa situação dessa? Talvez você passando pela enfermidade você sabe que a palavra de Deus mostra que Deus, Ele tem o poder para curar. Ele não perdeu esse poder, Ele tem poder sobre a vida. Às vezes a gente percebe o assédio do maligno e a gente sabe que o Senhor tem poder e autoridade sobre o mundo espiritual. Então, Asaf, ele está dizendo, olha, eu não preciso rever o que eu creio, a verdade está revelada, ela é algo dado, não pode ser diminuído, nada precisa ser acrescentado. A questão é que aquilo que eu vivo, nem sempre, no caso deste salmo, há um vácuo
entre verdade revelada e a experiência da vida. E aí, eu queria, à luz dessa primeira pergunta que eu fiz, que a gente refletisse para nós. E para você e para mim, você vai confiar quando há essa disparidade entre verdade revelada e experiência? Nós vamos confiar, nós vamos esperar, nós vamos buscar, continuar, desejar ser santos e agradar a Deus e fazer a vontade dEle. Nós vamos enfrentar a situação com a palavra, ainda que a situação seja muito distante daquilo que a palavra de Deus revela. Nós vamos nos esconder. Então a palavra de Deus, eu gostaria de não trazer uma afirmação ainda para nós, uma afirmação de fé, mas começar com essas perguntas. E à luz dessas perguntas, vamos ver um pouquinho a experiência, aquilo que Deus quer falar para você, aquilo que Deus quer falar para mim, para nós. Por favor, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele paira quando a palavra de Deus ela é proclamada. E é ele que faz com que a palavra de Deus se torne vida em você e em mim. Então, por favor, tenha nesse momento um momento de escuta. Faça desse momento um momento de você pode falar, Deus. Pode falar. Não é porque eu estou do lado de cá, não. Mas eu quero me unir a você para que juntos nessa manhã a gente ouça Deus. Não apenas hoje. Dia após dia, semana após semana. Mas não diferente, eu quero acentuar isso como tenho feito quase que todos os domingos. Por favor, que a nossa fala seja a daquele garoto, Samuel, que disse, pode falar, Senhor, porque o teu servo ouve. Que a gente possa ouvir isso. Vamos pensar nos primeiros 14 versículos, a experiência, esse gap entre a verdade revelada e a experiência de Asaf. Que é algo que você passou, se não passou e não está passando, vai passar. E digo isso sem ser profecia do mal. Vamos pensar o que é a verdade revelada. Ele começa lindamente dizendo, Deus é bom. Certamente, de fato, dependendo da versão que você leu aí, Deus é bom. Que legal, ele tem essa consciência, ele tem essa convicção bíblica. Deus se revelou como um Deus bom. Mas por outro lado, logo no versículo 2, ele diz, olha, os meus pés, eles quase resvalaram. Ele explica isso no mesmo versículo, quando ele diz, olha, quase os meus passos, eles, assim, pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Resvalar é essa ideia. Bom, Deus é bom, que legal, mas eu sofro. A bondade de Deus não me livrou do sofrimento. Na minha experiência, eu tenho sofrido. E aí, eu disse que são os 4 primeiros versículos, eu só queria trazer o versículo 13, quando ele diz, olha, o que eu tenho também na minha confissão a partir da verdade revelada? Eu quero ser uma pessoa santa não no sentido hipócrita, religioso, porque essa palavra não tem essa ideia, mas às vezes o uso dela pode trazer essa ideia, mas não é nesse sentido, é o sentido bíblico da palavra. Eu quero agradar a Deus, eu quero um coração puro, é o que ele coloca no versículo 13. Eu quero conservar puro o meu coração, mas de eu fazer isso, ele diz lá, com certeza foi inútil conservar o meu coração puro e lavar as minhas mãos na inocência, ser puro e inocente. Por quê? O que aconteceu comigo sendo puro e inocente, mantendo a minha confissão, mantendo essa verdade na vida, no comportamento, na ética, a verdade gerando vida. O que aconteceu? Qual foi o pagamento? A luz dele, tá? Eu fiquei o dia inteiro afligido. E cada manhã, essa ideia de continuidade, eu tenho um mal do dia, eu sou castigado, aflição e castigo. Perceba o contraste aí. Deus é bom, eu sofro.
Eu sou santo e puro de coração, ou busco ser santo e puro de coração, e o resultado é sofrimento, castigo e aflição. Essa é assim que ele estava. E aí, quando ele olha essa situação, por que eu vou conservar meu coração? Por que eu vou conservar meu coração puro? Por que eu vou pensar, legal, Deus é bom, só que eu só sofro? Aí o que saltou aos seus olhos, e parece, dá uma possibilidade da gente afirmar isso, que ele beirou a incredulidade. Quando ele ficou nessa oscilação de olhares, o que ganhou vida diante dele, que é o que ele vai fazer dos próximos versículos, até o versículo 12, mais especificamente. A aparente beleza da prosperidade dos ímpios. E aí ele faz uma lista. Os ímpios prosperam e eu sofro e sou castigado. E aí ele faz uma listinha. Como é que essa prosperidade dos ímpios, aquele que não tem em Deus o seu prazer e que vive a vida por si mesmo, vive a vida a partir do seu coração enganoso e não a partir da verdade revelada. O contraste entre o santo, o justo e o ímpio aqui no Salmo é que o salmista, Asaf, ele está dizendo, olha, eu não posso ignorar o conhecimento de Deus para a minha vida. Deus é bom e ele é santo, e a santidade dele ela reverbera em mim, ela gera santidade em mim, pureza dele me purifica também. Só que eu sofro, sou afligido e sou castigado. Por outro lado, aquele que é o ímpio, que ignora a verdade revelada, que vive a parte do conhecimento de Deus, portanto, segue a vida na futilidade ou no seu próprio pensamento, mas qual é a experiência dele? O que ele conhece? Nada de Deus. E qual é a experiência dele? Olha lá. Está livre dos problemas, são orgulhosos, exploradores de inocentes. Eu estou parafraseando a listinha que ele vai fazendo ao longo dos versículos que a gente já leu. Tem as suas vontades satisfeitas o tempo todo, tem uma língua ferina, porque proclama o mal para vários lugares assim, e zomba de Deus no sentido assim, posso fazer o que eu quiser e Deus não vai, isso aqui, Deus não vai punir, Deus não vai tratar, Deus não vai fazer justiça nenhuma, então faz isso deliberadamente, tem uma vida tranquila e ainda desfruta riquezas, indicando aqui o texto, com bens materiais. Não é um problema ter ou não, a questão não é ter ou não ter bens materiais e ser rico ou ser desprovido de bens materiais. Essa é a vida, é assim que ele começou a enxergar. Olha só, a questão é como ele está vendo a prosperidade dos ímpios quando ele faz essa relação entre o que ele conhece de Deus e a experiência dele de sofrimento. E aí ele mostra, olha, os ímpios que vivem sem a verdade revelada, à parte, ignorando a revelação de Deus, seguindo o seu próprio entendimento, eles não sofrem aquilo que eu sofro. Perceba a relação entre o que eu sei e o que eu vivo. O que eles sabem, ou deixam, ou ignoram, ou lançam fora do conhecimento de Deus, e o que eles vivem. É difícil a situação do salmista aqui. E eu tenho certeza que você, em algum momento, já deve ter se deparado com situações assim, porque é do homem, são coisas da nossa humanidade, a gente expor esse tipo de incompatibilidade, ou aparente incompatibilidade. Deus, eu creio no Senhor, a minha confissão bíblica, o que eu sei do Senhor é santo, é verdadeiro, está de acordo com a palavra, mas a minha realidade vai na direção oposta. E às vezes, nesse momento, não está no texto, mas a gente sabe que à luz de toda a Bíblia, o maligno ainda incita a gente para a gente ignorar o conhecimento de Deus e a gente sucumbir às questões e à dureza do nosso coração nesses momentos. O que a gente faz quando a gente está nessa experiência? O que Asaf fez? Preste bastante atenção nisso. A partir do versículo 15 até o versículo 20,
a gente vai ver a experiência de mudança. Seria o momento dele, e ele afirma isso, uma tarefa pesada demais, mas ele tem uma experiência que marca a sua vida. E é essa experiência que o Senhor deseja dar para você e para mim. Eu preciso dessa experiência. E eu digo a você, meu irmão, eu digo a você, minha irmã, você precisa dessa experiência. Antes de dizer, de a gente refletir as atitudes dele, o que é que ele faz nesse momento de angústia, de amargura, como a gente disse no título, dessa experiência de amargura. Amargura é quando você diz, olha, a amargura ela consome a adoração. A amargura consome a adoração. Uma coisa é você lamentar, como a gente viu no livro anterior, e dizer, Deus, está difícil, dói, mas o Senhor está perto. A amargura, você ignora Deus. A amargura, você ignora toda a verdade revelada. A amargura, em grau máximo, ela faz você não ignorar a presença de Deus. Lembre-se do povo do Senhor no deserto. Era necessário que eles, naquela transição de Egito para Canaã, eles desaprendessem a vida no Egito e aprendessem o que é ser povo de Deus, dirigido por Ele, sustentado por Ele. A amargura do coração deles os impediu deles desfrutarem as bênçãos de Deus naquele deserto. Só Moisés, Josué e Caleb tinham um coração livre, porque eles tinham a confissão da verdade revelada, promessas do que Deus iria fazer, mas a experiência e o ambiente do deserto era totalmente árida. Mas mesmo naquela experiência, porque era necessário, porque era uma fase de transição, para que coisas pudessem ser deixadas e outras pudessem ser aprendidas, porque tem a ver com a lógica de ser povo de Deus num espaço que Ele preparou. Eles não conseguiram vencer isso, não. Que Deus nos livre. E hoje a gente tem uma experiência como a de Asaf, porque não é dele, é uma experiência da palavra, mais plena no Filho de Deus, Jesus Cristo. Não é a experiência de Asaf. É o coração, Asaf ainda fraquejou, mas é a experiência plena de Jesus que vive em você, porque você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então caiamos de joelhos diante de Deus e digamos, eu quero, nesse momento de amargura, que ela cesse, que ela perca poder, que ela seja destruída, que ela seja desarmada, e que essa experiência do que Asaf aponta a experiência de Asaf inspirada aqui no texto pelo Espírito Santo e preservada por ele para nós, possa nos dar essa experiência. O que é que ele faz então à luz do versículo 15 até o 20? A primeira coisa que ele vai fazer eu vou falar de uma forma mais no imperativo, né? No imperativo no sentido de apelar para o teu coração e deixar que a palavra nos dê uma ordem, tá? Uma ordem amorosa, dócil, mas ao mesmo tempo um apelo cheio de amor, um apelo forte. Vigie o seu coração e a sua boca. Nesses momentos de amargura, vigie, eu estou dizendo para você, mas eu me vejo como alvo daquilo que eu estou falando. Vigia o seu coração e a sua boca. Pensando no texto de Provérbios, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. A palavra, a boca é uma das fontes da vida, que brota lá de dentro do coração. É duro demais quando a gente abre a boca com um coração amargo. É duro demais. O que a palavra está dizendo? Onde é que está isso aqui? Vá lá comigo no versículo 15.
quando ele foi muito forte no que ele disse nos versículos anteriores. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia, olha, ele disse que foi inútil ser santo. Isso é muito sério. E aí o que ele está dizendo? Se eu, olha o versículo 15, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, qual é o problema que se eu tivesse feito isso? Eu já teria traído a geração dos teus filhos, Deus. Então a primeira coisa é vigia o coração e a boca, ou tenha cuidado para que a expressão da nossa dúvida, ou a expressão da sua dúvida, a expressão da sua dor, da sua amargura, se é amargura, não leve o povo de Deus, o seu irmão e pessoas a quem que Deus colocou ao seu lado ao tropeço. Irmãos, o que nós estamos dizendo aqui não é dividir fardos. Isso é bíblico. Compartilhe suas dores, suas necessidades. É bom quando pessoas choram com a gente. É bom quando a gente confessa as coisas que estão dentro do nosso coração. Isso traz cura. Confessai as vossas... lembra de Tiago que fala que a gente deve confessar um ao outro para que a gente sare? Isso é maravilhoso. O que ele está... Não é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui não é o dividir o fardo e dizer, me ajuda, irmão, porque eu estou amargo. Isso é bíblico. Faça isso. Chame pessoas e diga, eu estou patinando na minha fraqueza. Não é isso que é o ponto. O ponto é quando a gente prega a amargura. A gente prega o cinismo. Quando a gente prega isso aqui, ó, é inútil ser santo. É inútil confiar na palavra. É inútil confiar na palavra. Sai dessa, meu. Ó, olha a minha experiência. Eu até gosto de Deus, mas eu não confio mais na palavra dele, não. É esse o ponto. Ele está dizendo, se eu fosse falar essas coisas, eu teria traído a geração dos filhos. Olha a palavra forte aqui, faz muito sentido. Filhos de Deus. Aquele que conhece a vontade revelada do Pai. E tem prazer em fazer a vontade revelada do Pai. E aí ele está dizendo, bom, eu vou ser leal à família de Deus. Então a primeira coisa, irmãos, nesse momento, um coração amargo, ele gosta de pregar a aparente infalibilidade da verdade revelada. É inútil ficar santo, bobagem. E isso não é dividir fardo. Isso não é dizer, me ajuda, irmão, eu não estou vendo Deus, ora por mim, socorro. Não, não é isso. O que ele está dizendo é que se eu fosse ficar manifestando a expressão da minha amargura, como ela é literalmente, eu vou pregar coisas contra a própria verdade revelada, e eu não quero que a minha experiência de amargura pregue coisas além da verdade revelada. Mas há momentos, aí não está no texto, em que a gente precisa chamar os irmãos e dizer, me ajuda a ver Deus, ora por mim, segura na minha mão. Eu estou na areia movediça da minha própria amargura, mas eu quero ir em direção à terra prometida. Essa é a primeira coisa, irmãos. Então cuidemos nós, para que a expressão da nossa dúvida não leve o povo de Deus a ver a ironia com a verdade revelada, a ver a zombaria com a verdade revelada, a ver o cinismo com a verdade revelada. Isso é muito comum, irmãos, infelizmente a gente vê hoje. A gente colocou as coisas santas, a nossa geração, infelizmente, toda época o pecado é velho, está na Bíblia, mas a gente vê que ele vai assumindo formas e infelizmente na nossa geração a gente antecipa as respostas com as coisas de Deus zombando. Ah, você vai dizer que eu já sei que tem que orar, já sei que ele tem que ser santo, já tem que perdoar o irmão. E não é isso mesmo. Cuidado, a gente vigiar o nosso coração para que a palavra eterna de Deus seja viva e renovada e ela seja saúde para as nossas. É isso, Deus. O que eu preciso hoje é te amar sobre todas as coisas. O que eu preciso hoje é te adorar em qualquer circunstância. Que essa seja a sua experiência e a minha experiência.
Não deixar que a palavra se torne cinismo dentro de nós. E isso seja pregado para os filhos de Deus. Mas como é que a gente desarma a amargura do coração? Não temos poder. Ele diz, a luta sozinho, e aí ele diz, bom, eu não fiz isso, mas a luta sozinho foi pesada demais para mim. Tá lá. Só, versículo 16, só de refletir isso, refletir para compreender isso, eu achei a tarefa pesada demais para mim. Eu não vou pregar um cinismo com a palavra para o povo de Deus, mas refletir sozinho é uma tarefa que funde a cabeça. Uma tarefa que dá pau no cérebro. Não sei se eu posso falar, gente, são palavras, coisa que a gente fala do computador, né? Deu pau no computador, ou fundiu, ou deu chute, sei lá. Então, alguma coisa nesse sentido, que a gente, não dá. Não consegui, tá pesado demais, eu não tô vendo Deus nessa situação, e passar por isso sozinho é uma situação muito pesada. E aí o que ele faz em segundo lugar? E aí vem um imperativo para você e para mim: busque a presença de Deus, porque Deus está no santuário. Santuário na Bíblia é o lugar onde Deus está. Vá ao santuário, vá onde Ele está. É lógico que não é ir para o santuário, local físico, esse santuário. Nós somos o templo vivo. Ele nos fez a habitação dele. A glória de Deus reside no templo, que é você. Então vá à presença de Deus. Vamos refletir sobre isso. Estou falando do versículo 16, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Vá à presença de Deus. Deus está no santuário. Preste bastante. Agora, por favor. Olha que riqueza a palavra de Deus está apontando para mim e para você. Compreensão mais presença de Deus. Compreensão mais presença de Deus. Vou repetir de novo. Detesto esse tipo de coisa. Eu sei que você também não gosta, não é problema, nem pecado, mas fala para você mesmo, não para a pessoa que está... Mas fala, peraí, compreensão mais presença de Deus. Há uma relação entre essas duas coisas que a palavra está falando para nós aqui. Olha, você tem a direção da mente para o contexto, para a vida, para a experiência, para o que está fora, para a situação, para a circunstância que a gente está passando. Veja como, fazendo um momento plim-plim aqui para o tema do nosso ano. Olha para fora, olha para o contexto, olha para a circunstância, olha para a situação, olha para a vida, olha a experiência, vê a prosperidade, a possível, aparente prosperidade do ímpio e o seu sofrimento, tudo que você está passando. Olhe, mas também direcione a vida para dentro, para Deus, para a presença de Deus. A compreensão de Deus a partir da presença de Deus. A compreensão de Deus a partir da presença de Deus. Há um autor, o nome dele é Moisés Silva, ele diz o seguinte: olha só, o que distingue um crente maduro de um crente imaturo é a apropriação da verdade interpretada. Irmãos, Deus não vai poupar você, nem me poupar de ver coisas difíceis no contexto, na vida, na circunstância, ao seu redor. Não vai poupar, não vai me poupar. Mas o que distingue o crescimento da nossa fé é que, apesar de tudo aquilo que a gente vê à nossa volta e a gente passa nas circunstâncias e nas situações, o que a gente enfrenta é que Deus deseja nos trazer crescimento e maturidade para que a gente possa, mesmo nessas situações, ter a verdade apreendida, a verdade que está entendida, interpretada, foi ensinada
por mestres da palavra, debaixo da iluminação do Espírito, seja na pregação, no seu devocional diário, semanal, em casa, na pregação de domingo, numa escola bíblica, num pequeno grupo. A verdade foi bem interpretada, o Espírito iluminou esse estudo, você compreendeu a palavra, mas não basta ter a palavra interpretada, entendida, e a tua mente que compreendeu a verdade, ela está revelada e você entendeu ela como uma verdade revelada, mas há necessidade, é um detalhe, e é aqui que entra a presença de Deus. Há necessidade de que a partir do conhecimento que você teve, que eu tive, que eu estou tendo, que você está tendo, a gente possa se apropriar. Essa apropriação se dá na presença de Deus. Vamos refletir sobre isso. É o que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se você morreu e ressuscitou com Cristo, pense nas coisas do alto e busque as coisas do alto. Eu acho que eu inverti a ordem, vou ler para não ficar na minha falha da cabeça aqui. Só um minutinho. Colossenses 3. Não perde o fio não vai pensar no seu almoço agora não. Fica aqui. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem. Então, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e pensem nas coisas do alto. Não são coisas excludentes. É pensar direito, pensar biblicamente, para buscar a presença de Deus. É aí que vem a compreensão. Irmãos, valorize a presença de Deus. Lembre-se daquele texto clássico de toda a Bíblia é vida. Mas aquele texto, com a passagem gritante para nós de Lucas 10, mais especificamente o versículo 42 de Marta e Maria, quando Cristo adentra a casa delas, e aí uma fica agitada e a outra vai lá aos pés do Senhor, valorizando a sua presença e buscando seus ensinamentos. Tem até uma versão mais antiga que fala que ela quedava-se aos pés. Não é que ela só estava aos pés dele, mas é que ela estava rasgada no seu interior diante da presença dele. E aí ele fala para Marta: Marta, é o seguinte, ela escolheu a melhor parte. Irmãos, valorize a presença de Deus e a busque. Busque Deus, busque o Senhor. Agora eu quero colocar aqui um perigo para o momento em que a gente vive. A gente está vivendo um pêndulo que não precisa necessariamente ser assim. De um lado, a gente corre o risco, por favor, entenda o que eu quero dizer, a gente corre o risco de sucumbir à racionalidade e só entender a fé. A fé precisa ser entendida, isso é ponto. Seria uma ignorância, uma incoerência eu dizer que nós não precisamos entender a palavra, pelo amor de Deus. Tantos projetos e atividades que nós temos que giram em torno do conhecimento da palavra. Mas a questão não é só entender a palavra, não é só pensar biblicamente. Por outro lado, nós temos um outro pêndulo na nossa geração, que é o pêndulo do espetáculo. Presença de Deus confundida com espetáculo. E aí tem que ter apelo emocional, tem que ter instrumento físico, aspectos físicos que apelem para as sensações. E às vezes a gente confunde essas coisas com presença de Deus. Nossa, Deus tem uma atmosfera da presença de Deus. Por quê? Porque aquele foco de luz, porque não estou falando que essas coisas são erradas. Então não são erradas, não é. Mas a presença de Deus não é isso aí, não. A presença de Deus não é espetáculo. Mas eu gosto, eu tô aqui, mas quando uma coisa é a gente querer ajuntamento público, com parede branca, preta, amarela, com vidro, sem vidro, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, com ventilador, com calor ou com frio, com suadeira, sei lá, com fome, a presença de Deus não pode ser confundida com estrutura física que vai proporcionar um bem-estar físico e até mental e emocional. Não é isso. Mas a nossa geração, às vezes, ela tem isso meio eclipsado. Porque, não, aquela estrutura garante a presença de Deus. Estrutura não garante a presença de Deus coisa nenhuma. A presença de Deus não é espetáculo, mas conhecimento de Deus não é racionalização. É a junção de pensar e buscar.
A gente precisa da presença de Deus. E a presença de Deus pede conhecimento de Deus. Portanto, se você quer estar aqui querendo espetáculo, eu sinto muito. Vai estudar a palavra, vai ler a palavra, vai ouvir Deus na palavra. Agora vai ouvir a palavra. E a palavra vai te levar para a presença de Deus. A palavra vai aperfeiçoar a nossa vida e vai levar a gente... Eu não estou falando que a gente vai ficar chorando, eu não estou falando que a gente vai gritar, eu não estou falando que a gente vai ter uma experiência estética, exterior, padrão. Pode ter. Pode ser que você não chore, pode ser que você chore, pode ser que você grite, pode ser que você pule, pode ser que você fique quietinho, sei lá. Isso aí não é coisa que está no nosso domínio. O que a gente precisa é que entender, irmãos, é que ter a palavra sem a presença de Deus, a gente corre o risco de ter uma situação, não sei se eu tenho a palavra aqui para usar, mas eu vou usar essa com perdão de pecados, tediosa. Porque a verdade está revelada, mas as entranhas estão sucumbindo a gente mesmo. O que Asaf provou aqui não foi uma nova revelação. O que Asaf provou aqui não foi uma revelação que substituiu a verdade revelada. A palavra continuou sendo palavra e ele a conhecia. A questão é que a presença de Deus trouxe compreensão e apreensão da verdade conhecida dentro dele. Eu preciso da presença de Deus. Deus quer que busquemos a sua presença. Deus quer que busquemos a sua presença com a palavra. É a presença de Deus que faz toda a diferença. Mas tem uma terceira coisa que ele faz. Até que eu entrei no santuário de Deus e lá eu compreendi. Foi na presença de Deus que ele teve compreensão, embora ele tivesse a verdade revelada. Então, antes de eu ir para esse terceiro pontinho, eu quero perguntar, eu e você, nós temos a verdade revelada, mas nós temos tido compreensão maior dessa verdade na presença de Deus? Compreensão maior é a apreensão da verdade na vida. Nós temos, você tem, aquilo que a frase do autor que eu li, o que distingue a nossa maturidade é a nossa apropriação da verdade interpretada. Nós temos pensado biblicamente e buscado as coisas do alto. Não tô Aí, pastor, tá bravo? Não tô bravo, não. Aí, pastor, tá achando que eu não busco? Não tô, não. Fica tranquilo, tô nada. Eu tô de boa e tô aqui pensando assim, vamos buscar mais. Mas se você busca, fica de Deus. É tranquilinho aí, beleza. Vamos deixar isso como uma coisa pra gente não perder o alvo. Que bom. Não tô falando de nem nada, nem de uma situação específica. Tem nada na minha cabeça aqui. Você tá pensando em quem? Eu não tô pensando em ninguém, não. Pensando na palavra. Né? Por favor. Mas há um problema na nossa geração com tanta informação, tanto conhecimento, em que às vezes a gente está seco de tanto conhecimento. Está vazio de Deus. Vazio da presença de Deus. É duro demais quando a gente conhece pelo conhecer. Quando a gente sabe pelo saber. Quando a gente quer saber porque é necessário saber, é importante saber. É isso mesmo. Mas esse saber, meus irmãos, nos leva para o desfrute da presença de Deus. Há mais de Deus, a luz da palavra, para Ele trabalhar em você e em mim. E se você está querendo espetáculo, porque a nossa geração é uma geração de espetáculo também, por favor, Deus não precisa de nada para manifestar a presença dEle. Deus pode manifestar a presença dEle aí onde você está. Deus pode alcançar você, sei lá. Eu me lembro de uma vez, acho que eu contei isso na igreja, eu era adolescente, você sabe que a minha adolescência eu passei na liderança ao lado do pastor, e eu me lembro de um dia que eu estava beirando essa amargura aqui, e me foi dada a responsabilidade de dirigir um culto de oração. E o culto de oração na minha igreja era assim, das 8 às 9h30. Então você abria o texto, abria a reunião lendo o texto, fazia uma oração inicial. E aí assim, cada um vai orar na sua, sabe? Não tinha louvor, vai orar na sua. E
e vai rasgar sua vida diante de Deus. Depois a gente faz uma oração coletiva e acabou. Então era 1h e tanta, assim, orando, né? E aquele dia eu tava com a ira no meu coração, porque eu não queria estar ali. Não queria estar ali. Não queria, tinha meus motivos, eu tinha planejado outras coisas. Eu falei, olha, a presença de Deus não vai vir aqui hoje não. Não vai vir aqui hoje não. Porque o dirigente, não é que Deus precisa do meu coração aberto para poder manifestar. Jamais. Mas eu tava ali, falei, queria que esse culto que demora 1h, pelo menos 1h, demorasse 15 minutos e eu pudesse ir embora logo, porque tudo bem, tô aqui por obediência a Deus. Mas o ponto que eu quero dizer é que a angústia do meu coração é que eu falei, olha, nessa estrutura minha aqui, a presença de Deus não se manifesta. A presença de Deus não se manifesta. Seja de que forma for, ela é multiforme. Há momentos em que Deus age de uma maneira, de outra, mas sempre a partir da palavra. Irmãos, naquele dia, eu não sei o que aconteceu. Eu comecei lendo a palavra, né? Então a gente tinha uma liturgia fixa. Então eu falei, vamos abrir a Bíblia. Não lembro qual era a passagem, vamos ler. Acho que era algum salmo, li o salmo todo. Quando eu comecei a ler o salmo, meu coração fechadíssimo, não querendo estar ali. Deus visitou o povo dele de uma forma, era Deus, de uma forma que todos foram alcançados naquele culto. E eu fiquei olhando e falei, Deus, apesar de mim, da minha podridão, na leitura da palavra, o seu Espírito visitou o povo. Irmãos, era uma coisa assim, de gente, ou gente constrangida e confessando pecado, não que estava fazendo isso audivelmente, mas depois a gente percebeu pelos testemunhos, ou gente dizendo, gente apático, indiferente à palavra e a Deus, amando Deus, desejando Deus, querendo o Senhor, uma coisa linda de se ver, e eu irado na direção. E eu fico pensando que a gente precisa colocar os nossos olhos no Senhor e valorizar a presença de Deus, apesar dos recursos, das coisas. É muito bom, irmãos. Eu tô aqui, ó, vocês não estão vendo, mas tem luz aqui, tem luz para lá. O Léo tá aqui, ele fica aqui, tem uma luz, tem uma sombra, tem que tirar. É maravilhoso tudo isso. Mas, irmãos, se não tivesse nada disso, se nós estivéssemos aqui numa câmera de celular, num 3G, sei lá que qual G, com toda dificuldade, a gente sabe que a gente tem que fazer a excelência para o Senhor. Buscar as coisas que Ele nos deu com excelência e usar isso para a glória dEle. Mas a presença de Deus não é gerada por estruturas. Irmãos, a gente precisa valorizar a presença de Deus e muito cuidado para a gente não confundir a presença de Deus com espetáculo. A presença de Deus transcende a tudo isso. A presença de Deus pode estar nas coisas simples e pode estar nas coisas mais sofisticadas e complexas. Simples ou sofisticado, na simplicidade ou na sofisticação, não é a simplicidade que impede e nem a sofisticação que gera. A presença de Deus transcende a tudo isso. O Espírito de Deus paira sobre a palavra. O Espírito de Deus paira sobre a palavra. O meu desejo é que cada ajuntamento, quando a gente voltar, ou mesmo antes disso, hoje aí na tua casa, a palavra de Deus está aí. Se a palavra de Deus está aí, o Espírito paira. E onde o Espírito paira, aquilo que Deus disse na palavra se torna vida. Que essa seja a sua experiência. Compreender na presença de Deus. Se você crê e crê bem, ore assim. Eu quero compreender na tua presença aquilo que já está revelado. Eu quero apreender, me apropriar daquilo que está interpretado na tua presença. E por fim, pense no céu, pense na eternidade, pense no fim último das coisas, interprete as coisas daqui à luz do céu, não perca o céu de vista. A gente está perdendo o céu, a gente está abandonando o que cantamos hoje no último cântico, mais perto eu quero estar, e quando Cristo enfim me vier chamar. A gente parou de desejar a eternidade. Não estou falando que é você, estou falando que é uma pauta da nossa geração. É aqui agora, o céu é aqui agora. Não, o céu é lá onde o Senhor está. E o que Asaf está vivendo é que a presença de Deus é uma antevisão da eternidade.
Ele provou um 0,00, sei lá que proporção da eternidade. Eu pergunto se a gente pode deixar o Espírito de Deus gerar esse louvor que cantamos agora. Mais perto eu quero estar. E quando Cristo me vier chamar, lá com Ele, no céu com o Senhor, eu vou morar. Então eu me alegrarei. Agora essa alegria que vai ser plena, porque a gente vai ter um corpo de glória, pode ser antevista numa proporção que cabe para a nossa carne aqui. Para o nosso corpo, que não é o corpo da glória. Então pense no céu. Quando ele pensou e trouxe a perspectiva da eternidade, a presente alegria, irmãos, sem Deus, a possível, aparente alegria do ímpio sem Deus, não pode fazer nada por ele no último dia. Na eternidade, Deus vai ser justo. Em que sentido? No dia do julgamento. Você viveu a vida sem mim. O céu é onde Deus está. Então, você vai viver a vida na eternidade do jeito que você viveu na vida, longe de Deus. Essa prosperidade, essa alegria da prosperidade sem Deus, não vai fazer nada pelo ímpio no dia do juízo final. Agora, o cultivo espiritual do coração, isso é um alerta para mim e para você, e um consolo, um aconchego, um cafuné no nosso coração. O consolo espiritual do coração e vida se faz necessário para que a vinda súbita do Senhor não encontre a gente despreparado. Não vai encontrar você despreparado. Por quê? Porque a gente já vive na presença de Deus, com a palavra, compreendendo as coisas na presença de Deus, no santuário, vivendo na presença de Deus, buscando o Senhor. O resultado de ter uma vida de busca do Senhor, irmãos, na presença de Deus, foi uma mudança. Ele sinalizou nos versículos. Preste bastante atenção para a gente finalizar e orar. Como é que era a situação dele? Era da dureza, da ignorância. Ele fala, eu embruteci. Desse embrutecimento, dureza, ignorância, irracionalidade. O que é irracionalidade aqui? Ele estava entendendo, mas ele não tinha entendimento espiritual, entendimento da presença de Deus. E aí ele afrontou, foi inútil. Inútil, gente, isso aqui é muito forte. Inútil e considerar a verdade revelada. Ele mudou dessa dureza, dessa falta de entendimento da verdade com a presença de Deus, dessa afronta, dessa ignorância. Para quê? Olha que lindo. É isso que o Espírito Santo quer fazer em mim e em você, para uma relação próxima, verdadeira com Deus, para estar perto de Deus. O que é que significa estar perto de Deus? São os últimos versículos. É ter Deus. Olha, Deus, eu tenho o Senhor. No céu, na terra, eu não tenho o que os ímpios têm, eu poderia ter, mas eu descobri que eu tenho o Senhor. Eu fico pensando se isso é algo que eu posso deixar o Espírito Santo dizer em mim. Olha, eu tenho uma certeza, eu tenho Deus e Deus tem a mim. Deus, eu tenho o Senhor. Eu estou com o Senhor. Ele vai dizendo isso, eu estou seguro no Senhor. Hoje, amanhã e na eternidade. O ímpio não. Eu provei a sua bondade e fiz do Senhor meu refúgio. Versículo 27 e 28. E aí ele diz no versículo 26, para alguém que é levita, que não tem herança, o Senhor é a minha herança. O Senhor é a minha herança. Isso faz todo... Isso ganha vida. Isso é forte. O Senhor é a minha herança. Agora, a experiência dele, olha só, irmãos, quero que o Espírito de Deus esfregue isso na nossa cara, com amor, né? com delicadeza, com doçura. A verdade revelada pela presença de Deus se tornou verdade confirmada. Verdade revelada, verdade confirmada. O elemento aí da mudança é a presença de Deus. Irmãos, que essa seja a nossa experiência hoje. Que isso aponte alvos para nós. Não basta ter a verdade revelada. O que o Espírito de Deus deseja fazer é que essa verdade revelada, e isso aí é Bíblia, tem jeito não.
Bíblia não é para intelectual, Bíblia é para crente. Vi um testemunho de um pastor, amigão meu, da Assembleia de Deus. E ele é uma caçula de 11 filhos. E o pai é um homem de Deus, analfabeto. E aí ele não pôde, não tinha, trabalhava na roça, não teve condições de pagar, nem levar os filhos para a escola. Todos os filhos tinham que trabalhar. Mas o caçula, já no momento da vida, minimamente com a garantia, com a subsistência, ele disse: Deus vai me dar a oportunidade de levar para a escola. E aí ele levou aquele filho para a escola. Para quê? Para que o filho fosse alfabetizado e pudesse ler a Bíblia para ele, para que ele pudesse. Ele era um homem que transpirava, vivia de fato, com muitas experiências, inclusive místicas, na presença de Deus. Mas ele sentia a necessidade de ter um contato diário com a palavra, e aí ele não tinha letramento para poder ler a palavra. E ele falou: eu não consigo ir para a escola porque eu sou o provedor da casa, mas eu vou capacitar meu filho caçula, para que ele leia a palavra e ele possa compartilhar a palavra para mim diariamente. Eu acredito que com isso ele também vai descobrir o sabor da palavra. Esse caçula estudou, leu a palavra para o pai dele, e aí ele falou que isso trouxe conversão para ele, porque ele viu o deleite do pai na presença de Deus com a palavra. A compreensão que ele tinha e as experiências que ele tinha na presença de Deus com a palavra. E quando ele contou isso, ele acabou de publicar um livro em que ele fala da importância da doutrina da palavra de Deus para a igreja. Eu tive o privilégio de poder ler esse texto, de fazer parte do processo de geração desse texto. E cada vez que eu leio, eu fico rasgado e humilhado diante da presença de Deus, não envergonhado, mas dizendo: Deus, é isso, a verdade está revelada, mas que ela seja confirmada na nossa experiência. A esperança brotou. A situação a gente não sabe como é que ficou, mas nessa situação toda de aridez, de prosperidade, aparente prosperidade do ímpio, e uma amargura reinando no coração de Asaf, a amargura perdeu lugar, e a esperança advinda da presença de Deus, ela foi desfrutada. Esse Deus não mudou, irmãos. É o mesmo Deus. Essa palavra é eterna. E Deus trouxe ela para nós hoje. Deus trouxe essa palavra para você. Deus trouxe essa palavra para mim. Eu não vou apontar direção. Você sabe. Permita que o Espírito de Deus traga luz para a sua vida. E permita que essa palavra aponte alvos no seu relacionamento com Deus. Porque eu desejo crescer no meu relacionamento com Deus. Crescer na oração. Crescer na busca. E se eu gosto de buscar, mas não gosto de entender, Deus, se aquele irmão analfabeto foi ofertar um filho para ir para a escola, porque mexendo no orçamento, porque ele queria entender, pensar biblicamente, para que ele pudesse levar esse pensar bíblico para a busca. Que esse desafio inunde seu coração e o meu. Uma geração que está no outro pêndulo, graças a Deus. Quer saber de Bíblia? Põe vídeo no YouTube, põe não sei o que nas redes sociais, não manjo muito. Segue fulano, lê 50 livros, e tem. Hoje quer saber para onde o crente vai quando morre. Tem vídeo, tem post, tem blog, tem... tá tudo aí. Beleza, vamos entender. É preciso pensar. Mas a gente não pode desconectar da verdade, aquilo que é bíblico, que foi revelado e que foi iluminado pelo Espírito dentro na nossa mente, precisa ser também casado e regado. A gente precisa escolher a melhor parte. A gente precisa escolher a melhor parte, valorizar a presença de Deus e a buscar com a palavra. A verdade revelada fica a verdade confirmada. E isso vence a amargura. E a esperança da eternidade passa a ser uma lente interpretativa da vida. A gente vive aqui, mas interpretando os fatos do nosso tempo à luz do céu, à luz da eternidade. E aí o nosso canto passa a ser: mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar do Senhor. Quero estar mais perto de Ti.
A única certeza que eu tenho é que eu tenho o Senhor e o Senhor tem a mim. Vamos orar, clamar a presença de Deus. Senhor, nós precisamos da tua presença. Nós queremos honrar o que cantamos no louvor. Eu só quero estar onde tu estás. Dá-nos essa graça, Senhor, a graça de provarmos a tua presença. Não permita que a verdade seja a verdade revelada, ela seja pensada apenas, mas ela seja buscada. A tua presença seja buscada. A gente escolha a melhor parte. E a gente, Senhor Deus, prove a tua presença. E a palavra seja confirmada na tua presença. Leva-nos ao santuário, Senhor, aonde o Senhor está, para que lá nós entendamos. A compreensão vem na tua presença. A compreensão vem na tua presença. Santo Deus, alcança-nos com a tua presença. Precisamos do teu toque. Precisamos do teu toque. Não é a parte da palavra, é com a palavra. É com a palavra. Santo Deus, alcança teu povo, alcança a minha vida, nas nossas casas. Nós não queremos espetáculo, Deus. Isso não é tua presença. Espetáculo tem o seu lugar nas coisas daqui, mas não é isso que gera o céu. O que nós queremos é antevisão da glória, é a primícia, é o Espírito que é a primícia, como diz Romanos capítulo 8. É uma antecipação da grande colheita, na proporção que o Senhor sabe que podemos aguentar. Visita a fonte, Senhor, pedacinho do teu povo nessa terra. Ouve a nossa oração. É assim que queremos adorar. Muda o nosso coração de ter a verdade revelada, mas conjugar, por causa da nossa experiência e distanciamento da tua presença, a verdade revelada com amargura, ao ponto, Senhor Deus, de dizer: foi inútil. É inútil crer, é inútil confiar, é inútil confessar. Deus, a gente não quer só a interpretação da palavra. A gente quer a apropriação da verdade revelada e interpretada debaixo da iluminação do Espírito. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. A nossa geração abastecida de informação e conhecimento precisa disso. Livra-nos, ó Deus, de apenas ter a verdade revelada e conjugada com o coração amargo, que é a esperança do céu. A esperança do céu vem do santuário, da tua presença, na compreensão da verdade revelada na presença de Deus, com a vida diante do Senhor. Leva-nos, ó Deus, a pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto. A buscar as coisas do alto a partir daquilo que pensamos, de um pensar bíblico. Junta essas coisas dentro de nós. Junta essas coisas na nossa mente. E assim a gente caminha com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.